Olá! Mais um episódio da Domcast, Papo Empresarial. Um episódio tão especial, gente, que hoje nós vamos falar sobre gestão contábil. E eu trouxe aqui para um bate-papo muito leve, porque contabilidade tem que ser leve, não pode ser pesada. Uma contadora especialista em MEIs, microempreendedor individual, e empresas de pequeno porte. Érica, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lu. Muito obrigada pelo convite. Agradeço estar aqui com vocês para poder explicar mais um pouco sobre contabilidade, falar um pouco de forma leve sobre um assunto tão agradável que todo mundo gosta de conversar, não é mesmo? Um assunto agradável, mais ou menos, né? É. Quando a gente fala assim de contador, eu ao longo desses meus anos, eu só vou fazer uma introdução. Convivi a vida inteira com contadores, bons contadores. Tive a sorte de ter bons contadores que eu aprendi muito. Mas que não é uma função bem olhada, não é, né? Isso é verdade. Fala um pouquinho de você, se apresenta para o nosso público. Boa tarde, eu sou a Érica Gomes. Eu sou contadora, CEO lá na Gomes e Silva Assessoria Contábil. Eu sou formada em contabilidade, né? Para poder ser contador tem que ser formado em contabilidade e ter o CRC ativo. Então, eu sou formada pela Universidade de Brasília, estou fazendo algumas pós-graduação, tenho uma pós-graduação finalizando de gestão de vendas pela USP, que apesar de ser contadora, eu gosto muito de vendas e assim, antes eu não entendia, mas tem muito a ver, tem muita sinergia. Sim. A contabilidade, ela tem sinergia com todas as áreas da empresa. Conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo o quanto que ela está interligada em cada ponto. E a conexão da contabilidade, da gestão contábil com todas as partes da empresa, ela é primordial para o sucesso empresarial da empresa. Na verdade, a contabilidade, ela pega ali o todo da empresa, né? Porque tudo que acontece vai para a contabilidade transformar aquilo em números Exatamente. e dar um resultado final. Não é Exatamente. isso? Eu gosto de falar que a contabilidade ela é a comunicação da empresa. Então, é a forma que a empresa tem de se expressar para o dono, ou de se expressar para os acionistas, ou de se expressar para o gerente do banco, para o governo, a situação dela. Se ela está bem, se ela está mal, se ela precisa de ajuda. Então, é primordial para que o gestor da empresa saiba ler as informações contábeis. Aí você pode falar, nossa, mas que comunicação complicada. Mas poderia ser pior. A contabilidade, ela simplifica essa comunicação. Então, assim, ela é difícil? Ela é difícil, mas ela poderia ser muito pior se não fosse a contabilidade para poder traduzir essas informações de dentro da empresa para as áreas interessadas. E hoje, como que é a sua relação, assim, quando você decidiu trabalhar com MEIs e microempresas? Eu decidi dentro da faculdade mesmo. Dentro da faculdade, lá no UNB, a gente tem um projeto que é balcão fiscal, que é da matéria de fiscal, né? Que é onde a gente aprende a calcular os impostos, essas coisas todas. E até a professora Clésia, que ela é pioneira nesse projeto de extensão dentro da universidade. Então, lá, todo ano, a gente tem um programa voltado para imposto de renda e para MEIs. E isso é jogado para o público? É jogado para o público. Ai, que legal. Então, uma vez no ano, principalmente na parte do imposto de renda, eles vão para o shopping, eles vão para as feiras, para poder dar ali uma assessoria gratuita para essas pessoas, para elas entenderem mais um pouco sobre contabilidade, do que precisa. Eles estão ali abertos para poder dar qualquer auxílio ou informação que essas pessoas precisam e elas não sabem onde encontrar essas informações. Então, a Universidade de Brasília ela tem esse apoio para poder dar para a população. Que legal, não sabia disso. Gente, é utilidade pública. Sim. Porque a gente ouve, né, que a universidade tem aí as suas empresas júniores, etc. E a gente sabe que elas são muito ativas, mas eu não sabia que existia esses ganchos de matérias para a população. Que legal isso, né? Existe. E eu participei dele, né, por bastante tempo dentro da universidade. E foi quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre MEI e sobre pequenas empresas. Então, foi quando eu comecei a surgir a minha curiosidade. Um primeiro ponto, assim, que à primeira vista, principalmente para os negócios mais consolidados, a palavra MEI, ela dá um repulso. MEI, parece que a pessoa
ainda não sabe se realmente quer ser uma empresa, parece que a pessoa está brincando e tal. Então, acaba que o MEI não tem tanta credibilidade para o mercado, nem para os bancos, e acaba que fica meio esquecido. E dentro da universidade, a gente aprende que a gente tem que dar atenção a todos os públicos, a todas as pessoas. Então, a faculdade trouxe esse olhar para dentro do MEI, até porque ele é uma porta inicial de muitas pessoas. É onde que as pessoas começam, geralmente, a lhe dar o start na vida empresarial delas, e muita gente consegue ir para frente. Mas também tem muita gente que fica para trás, então a gente não pode deixar essas pessoas para trás também. Porque abrir empresa... às vezes eu falo assim, olha, abrir empresas é um casamento. É um casamento. É um casamento. A gente vai falar isso daqui a pouco. Eu quero só que a gente fale agora sobre a diferença, porque a gente fala muito em sigla, né? MEI, ME, EPP. Exatamente. A sopa de letrinhas. A sopa de letrinhas. E a gente precisa, né, detalhar essas letrinhas. Então, MEI, micro, empreendedor individual. Exato, é isso. O MEI é o microempreendedor individual, que ele é constituído apenas por uma pessoa, ela não pode ter sócio. De forma nenhuma, tá? A segunda... a ME, que é o microempresário, esse já pode ter sócio e já tem algumas outras vantagens. E a EPP, que é empresa de pequeno porte, que é acima do ME, também pode ter sócio e também tem outras vantagens em relação aos outros dois enquadramentos. Então, tem essas três modalidades. Geralmente, as três estão dentro do Simples Nacional, mesmo o MEI. Ah, é? Eles são abrangidos pelo Simples Nacional. O MEI é um Simples Nacional bem simplificado, mas ele está dentro do Simples Nacional. E, gente, essas três modalidades, elas se diferenciam, obviamente, pela questão da sociedade, Isso. da questão de funcionários, E faturamento. quantidade e, principalmente, faturamento, Exatamente. né? Então, o MEI está esse ano em que? 81 mil? 81 mil, já faz um tempo. Ano, né? Exatamente, ano. Eu falo esse ano porque eu vou sempre pelo exercício, porque tem sempre aí uma conversa, a gente ouve aí no final do exercício, vai aumentar o faturamento do MEI. A última vez estava o quê? 72, não era isso? Já tem mais de 5 anos. Nossa, gente do céu. Tem muito tempo. Acho que até uma crítica que eu tenho em relação... Para deixar, né? Porque, assim, a gente tem tido o aumento o reajuste do salário mínimo e a gente não tem tido o reajuste dos limites do MEI. Então, hoje o MEI só consegue faturar até 6 mil e pouco por mês. Entendeu? Então, é um valor muito limitado. Praticamente, hoje, posso dizer que muitos dos MEIs abrem para poder já desenquadrar em menos de 5 meses. Porque, apesar que a gente falou assim, é 81 mil no ano. Se a pessoa abrir hoje um MEI, ela não consegue faturar 81 mil no ano. Ela tem que faturar proporcional aos meses que faltam do ano. Isso é um ponto que as pessoas não levam em consideração. E aí, quando vai fazer a declaração do imposto de renda ou a declaração do MEI do ano seguinte, ela é desenquadrada e paga multa e juros. Entendi. Então, tem que ter atenção. Mas aí, voltando a essa questão do enquadramento, o MEI, ele veio muito para poder formalizar aqueles autônomos ali, aquele vendedor de bala, o ambulante que ficava ali, ele não era autônomo, ele não era funcionário, ele não era empreendedor. Então, quando o MEI, 2008... Isso. Você sabe que quando eu trabalhei no Sebrae, eu trabalhei durante 8 anos no Sebrae, como consultora nacional, e eu participei da implantação do MEI. Né? Vivi aquilo, a gente tinha um projeto, foi um projeto que a gente implantou o MEI nacional, né? Então, eu estava muito a fundo do MEI e achei, assim, sempre achei incrível mesmo essa modalidade ter começado a existir, porque é necessário, por mais que tenha isso que você falou, que é essa questão de um olhar mais... um olhar não inclusivo. Exatamente. Dentro de uma modalidade empresarial, mas é um começo de um processo que pode virar uma SA, né? Exatamente. Eu falo muito isso, gente. Um MEI, ele pode virar uma SA um dia, uma empresa com ações na Bolsa de Valores. Exatamente. Isso é possível, isso é totalmente possível, né? Toda vez quando eu vou abrir uma empresa, principalmente quando é um MEI, eu gosto de ter uma conversa bem sincera com o dono da empresa. O que acontece? No Brasil, a gente também tem muita gente que faz a pejotização. Deixa de ser CLT para poder virar MEI.
Então, você tem dois caminhos, né? E eu falo assim, o que você quer? Você quer ter uma empresa? Ou você só está, de fato, abrindo um MEI ou abrindo uma ME, porque o limite do MEI é baixo, então acaba que a pessoa tem que abrir uma ME para poder trabalhar para outras pessoas. Ou você vai ser apenas o prestador de serviço de outra pessoa. Ah, eu vou ser apenas o prestador de serviço de uma pessoa. Tudo bem, você pode ter a sua empresa apenas para trabalhar para fulano. Então, faça seu pé de meia. Se comporte como se você fosse um CLT. Faz ali o seu fundo de garantia, tira o seu dinheiro do INSS, porque se a pessoa falar assim, não vou mais ficar com você, você vai ter como se manter como se você fosse um CLT. Sim. Agora, se você me fala assim, não, Érica, eu vou ser um empresário, então você tem que se agir como um tal. Como tal. Então, não ter só uma conta da pessoa física, ter a conta da pessoa jurídica, não trazer a mistura das personificação. Ah, o que é da empresa é meu. Fica aquele rolo que você não sabe o que é quê. Então, onde que entra muito dos processos, assim, até de preconceito em relação aos MEIs? Porque existe essa mistura. Né? Não tem a diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, quanto mais cedo a pessoa aprender a fazer essa diferenciação, mais fácil vai ser para ela poder gerir a vida empresarial dela e, de fato, ela crescer. Se esse é o objetivo dela, de ser um empresário bem-sucedido. Quando você fala assim que a contabilidade está ligado, obviamente, a todas as áreas, ele é totalmente ligado à cultura da empresa, né? Exatamente. Ou seja, quando você vai abrir, é muito legal isso que você está falando, dessa atenção que a pessoa física tem que ter no momento que ela vai determinar o que ela vai ser, né? Então, eu pretendo ser a vida inteira um CLT, mas não querem me contratar como CLT, querem me contratar como uma pessoa jurídica. Então, é uma decisão. Uhum. Né? Não, eu quero ser um empresário, que eu quero crescer, eu quero... Então, eu tomo esse caminho. Não é essa consciência, né? E o MEI, principalmente, como ele não tem obrigatoriedade de contador, né? Não tem. Ainda, ou não vai ter sempre? Eu acredito que não Tem vai ter sempre. discussões sobre isso? Eu acredito que não vai ter sempre, sabe por quê? Porque a ideia do MEI é para ser fácil. Entendi. Né? Então, se você coloca a figura do contador, não que o contador vai dificultar, mas é uma burocracia a mais, é um custo a mais. Sim. Apesar que eu acredito, como contadora, que seria super importante, porque nós temos muitos processos, muitas multas que poderiam ser evitadas se tivesse aquela figura do contador. Então, assim, ter a figura do contador mesmo para o MEI, mesmo assim, Érica, eu não quero acompanhamento mensal. Mas pelo menos uma vez no ano, ou a cada 6 meses, pague ali uma consultoria com o contador, pede para ele dar uma olhadinha nas suas coisas, ver o que ele pode fazer. Porque, por exemplo, a gente tem muitos processos de empréstimos voltados para o MEI. Então, eu tenho uma cliente que ela vende pudim. Ela faz pudim na casa dela. E aí eu expliquei para ela que tem um Pronamp, que ela consegue pegar um empréstimo e tal. Só que o Pronamp ele está muito ligado à sua última declaração anterior. Porque é 30% do que você faturou. E aí, às vezes, a pessoa está lá omitindo receita para não poder pagar mais imposto. E acaba se prejudicando quando ela quer expandir o negócio dela. Então, é aí onde que entra aquele momento de decisão inicial, quando você abre o seu CNPJ. O que você quer do seu CNPJ? Você quer ser uma empresa? Então, se você quer ser uma empresa, você tem que assumir riscos, você tem que trabalhar assim, eu vou precisar de crédito. Se eu preciso de crédito, o que eu preciso fazer? O que a minha empresa precisa informar para eu poder ter crédito? E uma outra informação super importante que as pessoas, geralmente, elas deixam desapercebido esse momento, é sobre a questão do contador e do imposto de renda. O MEI, ele não é obrigado a ter contador. Mas, como eu falei, o MEI está dentro do Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele tem uma presunção de lucro. 32% para serviço, 8% para mercadoria. Então, quando a gente vai chegar lá no final do ano, que você tem a declaração do imposto de renda, tem que fazer a presunção do lucro. Se o valor que o empresário ele retira é maior do que a presunção de lucro dele, ele vai pagar mais imposto de renda. Além do que ele já pagou nas guias fixas dele, ele vai ter um valor a mais, adicional a ser pago na época de declarar o imposto de renda. Então, fazer uma contabilização, uma contabilidade, evita que ele tenha que passar por essa faixa de presunção. Aí ele consegue retirar o lucro dele normalmente, sem precisar passar por essa faixa. Olha,
Gente, não é tão simples assim. Não. Porque é isso, a gente olha para essa situação, né? Eu sou MEI, eu não vou precisar de uma contabilidade, eu faço sozinho. Eu sempre falo isso. Não é ok que você pode fazer, mas você precisa ter um mínimo, uma base para você poder seguir esse caminho do microempreendedor individual sozinho, Exatamente. individualmente falando. Porque assim, você tem que emitir a guia mensal e pagar. Porque se você não pagar, é R$ 70. É uma dívida. É um Dívida. imposto que você tem que pagar. Se você não paga aquilo ali num ano, 2 anos, isso aí vai virando uma bola de neve, porque vai incidindo juros em cima disso. Exatamente. E eu até falo assim, hoje é R$ 70. Amanhã, daqui a 5 anos, é um carro. É isso, vai virando uma bola de neve. Então, a pessoa tem que ter muita atenção nisso, né? Eu já tive situações de empresa que a pessoa abria o MEI e eu sempre falava, você está pagando? Não, não sei, tem que pagar? Sim, você tem que emitir a guia todo mês e pagar. Ai, como é que faz isso? Procura um contador. Não, porque é isso. Olha como um custo. Eu não quero ter esse custo. Então, eu vou faturar ali 6 mil por mês. Não posso ultrapassar, que é outra mentalidade que eu vou entrar aqui agora, que é aquela mentalidade, eu sou MEI e para não pagar mais imposto, eu não vou passar disso. Cria uma estagnação Exatamente. para os dois lados, para aquele PJ que está ali como prestador de serviço e aquele empresário que quer seguir, né? Aham, Eu não sim. vou sair do MEI, tá muito bom, porque eu vou ter que pagar mais imposto. Eu falo, gente, pagar imposto, você mudar de faixa tributária significa que você está faturando muito mais. Seu negócio está crescendo. Não pode não estar tendo lucro, mas você está faturando mais, Exatamente. né? Exatamente. E isso é um ponto também importante quando eu tenho clientes MEIs dos dois tipos, clientes MEIs que querem ser empresários e clientes MEIs só que estão ali porque estão prestando serviço para uma pessoa, se puder seriam CLT. Sim. E às vezes ele fala assim, Erika, eu recebi um aumento de salário, e agora? Aí eu falo, vamos fazer a conta juntos? Aí eu faço a conta junto com ele, eu falo, olha, se você tiver esse aumento de salário, você vai ser desenquadrado do MEI. Mas eu acho que uma mentalidade pequena e de escassez, você fala assim, eu não quero esse reajuste. Senta com a pessoa e fala assim, o que você acha de você passar esse valor? Porque eu vou ser desenquadrado, eu tenho esses custos, isso e tal, e tal, e tal. E aí eu consigo me manter na sua empresa e eu não voltar em desordem com a Receita Federal e com a legislação brasileira. E geralmente isso dá certo, porque as pessoas, elas acreditam, sabe, que um CLT vai me inibir de não ter que negociar. Mas a gente precisa negociar o tempo O inteiro. tempo inteiro. Então, você tem que aprender a sentar na mesa, abater seus custos e poder negociar o valor da sua hora, da sua prestação de serviço. Por mais que você esteja ali num lugar de PJ, você tem que aprender a calcular quanto que você vale. Quanto que a sua hora vale. Então, você tem que colocar ali o seu plano de saúde, a sua alimentação, o seu carro, o seu custo de vida. Porque senão esse dinheiro ele não vai te valer. Você vai estar num lugar que você nunca vai estar satisfeito. Porque não paga o seu custo de O vida. seu custo de vida, exatamente. Agora, quando você está na outra ponta, né? Que é assim, eu quero ser empresário, você vai vivendo uma loucura de cada vez. Porque você está ali toda hora fomentando o seu negócio para ele poder crescer. Então, essa pessoa, ela acaba assumindo mais risco do que a outra, né? Sim. Então, ela tem que estar mais rodando. É uma escolha mesmo, Exatamente. né? É uma escolha. E assim, hoje quando você vai... É você quem faz o comercial da sua empresa, provavelmente, porque você tá trabalhando tá estudando vendas, né? Quando você vai vender o seu negócio, quais os benefícios que você coloca para aí a gente vai falar só de empreendedor. Para um empreendedor, uma empreendedora, de ter a sua contabilidade. Hoje eu tenho 1 hora de conversa em contrato com meus clientes. Hoje a sua contabilidade faz gestão. Faz gestão. Tá. Então, Ela não só pega aquela papelada toda, coloca lá nos balanços e entrega. não. Até porque para fazer a papelada toda é um trabalho de 4 mãos.
As minhas duas e a do empresário. Porque ele precisa me mandar as informações dele, ele precisa me esclarecer o que está acontecendo na empresa dele para eu poder conseguir enquadrar ele de forma correta. Sim. Então, por exemplo, às vezes o meu cliente está fazendo X e eu acho que ele está fazendo Y. Então, assim, eu gosto de ter pelo menos uma vez no mês, 1 hora de reunião com esse cliente para conversar, para saber como é que tá as coisas dentro da empresa, para entender o que ele está fazendo e eu poder explicar o que acontece, né? Então, por exemplo, às vezes o cliente ele tem 2 alíquotas distintas de imposto. A do anexo 3 e do anexo 5, de prestadores de serviço do Simples Nacional. E aí ele acaba emitindo nota fiscal no anexo 5, que é o teu imposto mais caro. Então, ele precisa entender que quando ele presta um serviço mais caro, ele tem que cobrar um serviço mais caro da ponta. Entendi. É isso. E existe outros momentos de escolha, né? Porque vamos supor que ele presta serviço com uma empresa e essa empresa ela necessita que tal KNAI seja emitida a nota fiscal nele. Então, ele tem que saber impor para essa empresa que se for nesse KNAI, a nota fiscal vai ser mais cara. Vai ser mais caro. E isso é muito importante. Sim. Porque é isso. Eu tenho alguns clientes que eles trabalham muito com contabilidades que fazem muito técnico. A operação, não técnico, a operação. Então, é isso. Eles recebem a demanda, né, os documentos, fazem lá um balancete mensal, né? Muito daquele jeito, porque na teoria alguns clientes não têm tanto essa organização, né? E aí não sai o que o cliente. Aí ele fala, eu não sei se eu estou pagando pouco, se eu estou pagando muito, eu não sei nem o que eu estou pagando na minha empresa, minha contabilidade, eu não consigo entender nada. Então, eu como uma especialista em gestão estratégica, eu falo, olha, a gente precisa olhar o que está acontecendo dentro do seu financeiro, e aí eu vou entrar nessa pergunta, a relação financeiro-contabilidade. O financeiro, da empresa, ele tem que estar totalmente ligado à contabilidade. Exatamente. Eles são amigos, tem uma aliança forte. Se a empresa opta por ter um BPO financeiro, vocês têm que ser amigos íntimos, assim, no sentido profissional. Sim. Tem que estar muito irmão, né? E Uma tem- aliança forte. E tem algumas coisas que a gente pega, né? Quando eu vou fazer a contabilidade, eu pego os extratos, Sim. né? Então, eu olho ali os extratos, eu sei que tá faltando conta, né? Eu falo assim, fulano, você me deu os extratos, você me pagou esse mês, mas eu não tô vendo aqui a minha conta no seu extrato. Por onde você tá me pagando? Você tem outra conta da empresa e você não tá me repassando os extratos dessa empresa? Aí a pessoa, então, é porque eu paguei na minha conta física. Aí a pessoa, olha, fulano, a gente não pode pagar pela conta física. Conta física é conta física, conta PJ é conta PJ. Aí eu vi aqui também que a sua empresa, ela foi ao salão de beleza esse mês. Não sabia que a sua empresa tava com os cabelos novos. Assim, olha, eu sei que às vezes a gente precisa de um mimo. Mas aí, eu acho que esse mimo pode ser distribuição de lucros. O que você não acha? Então, deixa o salão de beleza para você fazer dentro da sua conta pessoa física e o pagamento da contabilidade dentro da pessoa jurídica. Então, assim, eu sei que a maioria não vai aprender de primeira. É um hábito. É um hábito. Isso é diário, né? Exatamente. Eu falo muito que, assim, isso que você está falando, dessa conscientização, é um hábito diário, como se você faz um fluxo de caixa diário. Exatamente. Você vai ler atividades, né? Preciso fazer atividade física, preciso tomar café, escovar meus dentes, tomar banho. Isso eu faço todos os dias. Então, todos os dias, se eu tenho uma empresa, eu preciso fazer meu fluxo de caixa, preciso fazer essa avaliação, né? Física e jurídica, definir prolabore adequado. Exatamente. E isso até é um ponto importante do Prolabore. Isso é uma pergunta que eu quero te fazer. Quando você inicia com um cliente, um empresário que está abrindo uma empresa, como é a divisão de Prolabore? Como que vocês definem o Prolabore? Você pede para ele definir sozinho? Olha, eu peço para ele fazer um custo médio das despesas dele. Ah, legal. Aí ele... Você sabe que eu nunca tive um contador que fizesse isso, né? Você sabe disso? Não sabia. Que eu olhava, eu trabalhei muitos anos numa empresa uma EPP, faturava aí seus 3,5 milhões, 4 milhões por ano.
Eu olhava o contra-cheque dos diretores, do CEO, né? E eu falava, como é que você definiu esse prolabore aqui? Ah, não, isso aí eu deixei por conta do contador. Aí eu falo, meu Deus, não. Você não pode fazer isso, meu Deus. Então, aí olha só. Eu peço para ele fazer esse custo médio. E aí onde também entra outra tomada de decisão. Ai, meu Deus. Tem lá o custo médio. Se a pessoa ela trabalha 100% ali, se ela é, sei lá, um dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo, ou até um contador mesmo, ela trabalha 100% ali, ela não tem outra fonte de renda. A primeira pergunta que eu faço é, você vai ter como tirar esse prolabore todo mês para você? A resposta inicial é não. Sim. Porque a empresa está no início, ela não vai ter esse fôlego todo e tal. Uhum. Aí eu vou ser ok. Você não tem como. Primeira pergunta, você vai assaltar a sua empresa? Porque se você tirar mais do que ela tem, você está assaltando. Tá saltando. Mesmo que a sua necessidade de prolabore seja maior. Ou você vai ter uma outra fonte de renda, uma outra forma de se manter até a sua empresa conseguir te pagar um prolabore. Porque essa parte ela é importante, principalmente para quem escolheu que a empresa vai ser uma empresa que vai crescer como empresa e não tá ali com ela só para poder prestar um serviço. Porque quem só tá ali para prestar um serviço é muito mais fácil. Uhum. Agora, quem quer crescer e vai investir na empresa, ela não pode pegar todo o dinheiro que entrou na empresa e colocar no bolso dela. Porque a empresa De forma tem que se alguma. pagar, tem que ter ali um valor para poder reinvestir e tudo mais. Beleza. Definiu esse valor de prolabore, o segundo ponto é a gente olhar a tributação dessa empresa. Porque tem tributação que o prolabore reduz imposto. Ah. Entendeu? E aí, ele é uma porcentagem do faturamento dessa empresa. Olha que legal. Para todas as profissões que têm nível superior, vale essa regra. Então, dentista, médico, psicólogo, nutricionista, todo mundo está dentro do anexo 5, que começa com 15,5% de imposto. Uhum. Se você tem prolabore, se você tem folha, o imposto cai para 6%. Porra. Ou seja, não é tão ruim você contratar funcionário, você Exatamente. pode definir um prolabore bom para você poder ter um abatimento na questão dos impostos. Olha, dentro do Simples Nacional, eu não diria que é ruim contratar funcionário. Lógico, se você for analisar só para a questão de imposto. Sim. Tem todo um outro processo de gestão em relação a funcionário, que eu não estou entrando aqui no mérito porque não é minha área. Daqui a pouco a gente vai entrar no mérito trabalhista. Exatamente. Rapidinho, a gente vai entrar no mérito trabalhista. Mas, assim, em relação ao imposto, dentro do Simples Nacional, ó, é uma delícia. Porque você não tem o INSS patronal. O INSS patronal já está embutido na sua alíquota. Ah, sim. O que você tem além? Os 8% de FGTS. Sim. Então, assim, não vai existir nenhuma outra forma que você vai reduzir custo com funcionário. Ah, mas eu vou contratar PJ. Você está construindo um passivo trabalhista para você. Enorme, né? Um risco. Eu falo, gente, hoje, né, principalmente depois da pandemia, não sei se você teve esse olhar, e aí até eu queria saber isso de você. Pós-pandemia, com todo aquele caos que foi 2020, 2021, muitas empresas não conseguiram pagar manter os seus funcionários ali com a carteira e fizeram essa mudança, né? Então agora você não é mais CLT, eu vou te pagar aqui tudo que você tem aqui para receber e agora você vira o meu. Imediatamente amanhã você já começa como PJ. É. Eu falo, não faça isso, porque o risco é tão grande que você está correndo, porque dá continuidade de trabalho, né? E aí eu tive esses dias aqui com um advogado trabalhista também, que a gente conversou muito sobre isso. Então, é um passivo, igual você falou, é um passivo e grande. E assim, quando a empresa está dentro do Simples Nacional, eu não vejo vantagem. Não vejo vantagem nenhuma em ela deixar todo mundo PJ. Não vejo. Para falar assim, olha, eu tive aqui um ganho de 8%. Não faz sentido. Pelo risco que você está correndo, não faz sentido. E aí também tem outros pontos também, né? Em 2017, a gente teve uma reforma trabalhista. Então, a gente teve algumas coisas também que faz com que você já possa flexibilizar a forma de trabalho. Então, você tem o horista, você tem o funcionário que não precisa ir todos os dias, só apenas quando você chama. Sim. E mesmo assim, você consegue já assinar a carteira desse funcionário. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa pessoa não vai estar na irregularidade, você não vai estar correndo o risco de ser processado. Não por essa questão de formalidades, né? Lógico que tem outras coisas de como você trata, como é a gestão, mas
essa parte por si só. Essa parte burocrática você está segurado. Exatamente. Né? E eu falo muito assim, a gente vai entrar nessa questão acaba que o papo vai indo para todos os lados, né? Já entrou no trabalhista aqui, mas eu ainda queria saber de você o seguinte. Hoje, a empresa, a contabilidade, ela está ligada a todas as áreas da empresa mesmo. Tem essas relações de BPO, que eu acho que também cresceu muito, né? As empresas começaram a terceirizar muito os seus serviços. Então, os BPOs financeiros, de RH. Como é que é e aí eu vou falar no seu caso, a sua empresa. Como é que é essa sua ligação com essas terceirizações? Olha, eu geralmente até indico pro meu cliente, né? Falo assim, olha, vou contratar. Eu falo, você vai contratar sozinho? Aí a pessoa, eu não sei, acho que sim. E coloca lá no Instagram, eu tô contratando. Aí eu falo assim, olha, eu até indico umas pessoas que fazem serviço de RH e tal. Faz todo esse processo pra você não precisa sofrer com isso. E aí a pessoa vai lá e faz, porque assim, RH não é feeling, né? Não é de você olhar pra cara da pessoa e achar a pessoa bonita, aí eu vou contratar a pessoa. Você tem toda uma questão ali para você poder fazer essa contratação. E RH é totalmente diferente de departamento pessoal, né? Totalmente diferente. E aí, talvez, em alguns pontos, o BPO possa também ajudar nessa parte, Sim. né? Porque você tem a questão de férias, você tem a questão de hora extra. 13º, tem tudo isso. E aí, eu até, quando algum cliente meu contrata, eu explico para ele o que é isso e que ele precisa provisionar. Por que ele precisa provisionar? Porque senão você vai ficar à mercê do seu funcionário. Sim. Se esse funcionário for mandado embora, você tem que pagar tudo. Então, você tem que ir lá fazendo a provisão de rescisão desse funcionário, você tem que fazer a provisão de férias, você tem que fazer a provisão de 13º. As pessoas, alguns empresários reclamam do 13º. Mas o 13º, se você for analisar da forma clara e objetiva que ela traz benefício para o empresário. Porque ele tem a condição de poupar esse dinheiro a ser pago no final do ano. Que, inclusive, eu até falo para os meus clientes que ele pode melhorar essa estratégia. Em vez de ele deixar de pagar no final do ano, que tal você não pagar a primeira parcela? Paga no aniversário da pessoa, que ela vai se sentir honrada, que está ganhando mais no aniversário dela e tal. E aí você deixa o final para dezembro, porque senão você deixa todas as suas contas para dezembro, as pessoas entram de férias, o seu negócio reduz o ticket médio, aí você fica num gargalo. É verdade. Então, você tem que primeiro entender como é que o seu negócio funciona. Quando que ele está mais alto, quando está na baixa. Se você está na baixa, será que às vezes não vale a pena você dar uma férias coletiva? Não, e até na hora, assim, o momento que você abriu a empresa, agora chegou o momento de eu contratar um funcionário. Coloca todas essas previsões juntas, porque geralmente a pessoa, um funcionário, eu vou contratar um funcionário aí que me custa R$ 1.500, R$ 2.000. E eu sempre falo, e as previsões? Que previsões? 13º, férias, rescisão, porque eu sempre falo até de incluir rescisão. Sim. Porcentagem de rescisão. Por quê? Porque o funcionário te custa tudo isso. Exatamente. Então, um funcionário de R$ 1.500 aí, ele vai te custar quanto? Uns 2.400? Então, seu número não é 1.500, seu número é 2.400. Então, sua empresa pode contratar uma pessoa de 2.400? E ela também tem que provisionar também o sindicato. Sim! Porque todo ano tem Porque reajuste. ninguém pega uma convenção coletiva para olhar, né? Exatamente. Sua empresa, o seu negócio tem convenção coletiva? Oi? Eu sei. Luciana, aí você também já está complicando. Não. Isso é um planejamento. É um planejamento que você tem que estar fazendo. Olhar para o seu negócio dessa forma, né? Exatamente. O que eu já peguei de empresa que não tem, que não sabia assim, eu falei assim, querida, você tem 20 funcionários. E você não sabe qual é a convenção coletiva da sua empresa. É muito louco. É muito complicado, né? Acho que temos problemas. Não, o pior é quando você tem empresas com 300 funcionários que a pessoa vira e fala, eu não aguento essa legislação trabalhista. A empresa é de prestação de serviço. Ele tem 300 funcionários.
e ele fala, eu não aguento essa legislação trabalhista. Eu falo, gente, mas você tem uma empresa de prestação de serviço. Ou seja, 70% do seu negócio são pessoas. Você tem que contratar, você tem 300 pessoas contratadas, e você não aguenta a legislação trabalhista? É. Cadê seu planejamento? Né? Eu acho que essa é uma das maiores dores da prestação de serviço. É. Porque, assim, a priori, quando você abre o seu negócio, prestação de serviço é fácil. É só você e um computador. Né? Diferente da mercadoria. É, do produto, né? É. E aí, só que o problema é que para escalar, você tem que escalar com pessoas. Claro. E pessoas é custos. Diferente da mercadoria. É. Então, assim, outro momento de tomada de decisão. Do que você quer para sua vida. É verdade. Ah, eu quero abrir uma empresa, eu quero crescer. Como é que é seu crescimento? Como é que é o escalonar da sua empresa? É com pessoas ou é com mercadoria? Porque quando você coloca que é com pessoas, o custo vai aumentar. Vai aumentar. Não é um custo que você fala assim, amanhã não vai mais existir. Não, amanhã ele continua. Por pelo menos 5 anos pra frente, né? Exatamente. Você tem que estar aí. Aí, até essa ideia de aprovisionar, que tem rescisão, que tem tudo isso, vai facilitar muito a vida de principalmente quem presta serviço. Isso é fato. Isso é fato. Gente, vocês estão vendo que uma gestão contábil adequada, ela traz uma segurança, Exatamente. né? Eu ia te perguntar isso, assim, qual é o maior benefício de um MEI, por exemplo, que é o que não tem obrigatoriedade, contratar uma contabilidade? Eu acho que a maior é a segurança, né? A segurança e, querendo ou não, entre muitas aspas, descansar um pouco. Porque, assim, por exemplo, você vai ter lá as guias no seu e-mail, você não precisa ficar se preocupando, eu tenho que lá emitir a guia na plataforma do governo. Não precisa. Dependendo do que for, do serviço que você contrata, tem nota fiscal. Então, Vocês emitem nota fiscal também? dependendo do pacote de serviço que o cliente contrata, sim. Ah, então são pacotes de serviço. Exatamente. Tá. Aí, se for uma coisa muito esporádica, eu nem Ok. cobro. Uhum. Porque, tipo, de vez em quando eu vou lá e faço. Agora, não, é uma recorrência e tal, então a gente já precifica isso. E aí, porque tem gente mesmo que não quer emitir nota fiscal. Geralmente, dependendo do serviço do cliente, da forma que ele trabalha, eu tenho parceria com o MIE, então eu consigo colocar ele já para poder emitir nota fiscal direto do sistema. Uhum. Então, facilita muito mais a vida dele. Ele passa um bip lá na mercadoria e já emite a nota Já fiscal. emite a nota. Né? Então, e aí onde que entra muitas outras coisas que só a contabilidade consegue resolver sua vida, né? Principalmente para quem vende mercadoria, que tem nomenclaturas de mercadoria, para você poder pagar o imposto, para você conseguir parametrizar, porque eu vejo as pessoas usam o sistema, mas o sistema não funciona, e aí você tem que parametrizar, porque senão você vai pagar uma alíquota de imposto maior, você está vendendo X, só que lá no sistema que você está mandando para o governo, você está vendendo Y, e aí é uma coisa maluca que depois é só fechando a empresa e abrindo outra para poder resolver. É. Mas, assim, tem coisas que dá para ser resolvida e facilitada com o contador. Principalmente, assim, quando a pessoa ela vende mercadoria e ela é um MEI, eu já indico que ela já tenha um contador. Para poder já Mas fazer essas... dentro da categoria do MEI, tem, tem, né? Tem. Tem. É. Tem venda de mercadoria, É. de muitas mercadorias mesmo. Uhum. Então, você consegue fazer várias prestações de serviço com venda de mercadoria dentro do MEI. Uhum. O Uber também está dentro do MEI. E aí tem umas coisas muito importantes para poder ser tratadas ali dentro do MEI, dentro do Uber. Porque às vezes a pessoa está lá fazendo serviço de Uber e aí ela está como pessoa física e não como MEI. Eu já vi muita gente que tem MEI sendo Uber, só que quem está lá na plataforma não é a empresa, é o CPF. Ou seja, ele se cadastra primeiro como CPF, como pessoa física, e aí depois abre o MEI e vem o CNPJ. Vem o CNPJ, mas ele está recebendo pela pessoa física. Ai, meu Deus. Eu falo uma coisa, Érica. Você sabe o que eu falo para os meus clientes quando eu estou dando uma mentoria financeira? Eu falo assim, ó, para começar a organizar, eu quero que vocês peguem ou uma cartolina, ou um papelão, ou vocês peçam alguém para fazer um boneco.
pode ser uma boneca. Essa boneca ou esse boneco vai ser o PJ, pessoa jurídica. Vocês vão colocar na frente de vocês. São duas coisas. Uma coisa é você, pessoa física. Outra coisa é o bonequinho lá que você mandou fazer. Para poder entender isso. E aí você fala, tá, é isso, o negócio é meu e eu faço de qualquer jeito ali, e eu misturo, e aí o contador que se vire. Exatamente. E aí o contador depois fica, ele é péssimo contador. Ele não é bom, né? Como eu já ouvi isso, E meu antes, Deus. assim, de o contador que se vire, tem uma premissa super importante. Você é dono da sua empresa. E você responde por ela, Sim. entendeu? E não existe empresário, entre aspas, desavisado. A partir do momento que você decidiu abrir um CNPJ, você está assumindo vários riscos civis, criminais, trabalhistas. Então, assim, por mais que você fale assim, não tenho noção de nada. Eu vejo muita gente falando com orgulho, eu não tenho noção de nada. Assim, você tem que ter. Tem que ter. Você tem que ter porque é a sua assinatura, é o seu nome, é o seu risco. Então, assim, isso vai infligir os seus patrimônios. É a sua liberdade, é tudo seu que está em jogo, não é o meu nome, entendeu? Então, assim, a pessoa ela tem que assumir a responsabilidade dela como dono da empresa. Não, e muitas vezes, assim, o empreendedor que abre ali um CNPJ e joga para o contador, é como se ele jogasse toda essa responsabilidade que você está falando para o contador, né? Sim. E eu também sempre falo isso, gente, o contador, ele é um instrumento para formalizar aquele processo, né? Existe uma profissão e ele é um meio entre você e o seu CNPJ para poder mostrar para o governo o que está acontecendo com o seu negócio. Exatamente. É só isso. Ele não tem responsabilidade. Responsabilidade, é óbvio, de fazer tudo, tecnicamente falando, tudo de acordo com o que tem. Mas tem muita gente que tem essa coisa de jogar pro contador essa responsabilidade, não tem? Tem, muito Você mesmo. tem muito cliente que, tipo, nem aparece? Tem. Se você não for atrás, a pessoa nem lembra que você existe? Tenho cliente que nunca aparece. De vez em quando eu mando mensagem para saber se tá vivo. E eu falo assim, olha, assim, eu assim, acredito onde que você esteja maravilhoso. Mas a gente precisa aqui fazer as coisas. Eu preciso que você me mande as suas informações. Eu preciso que você faça isso. Eu preciso que faça aquilo. Apesar que hoje em dia, muitas coisas eu consigo até automatizar. Então, eu consigo automatizar que o envio do extrato dele já seja direto pro sistema. Então, às vezes, se ele não quiser nem falar comigo, ele não precisa falar comigo, porque as informações dele tá vindo. E aí, eu mando sempre um e-mail passando as informações. E você informatiza isso pelo banco? Tem pelo banco e pelo sistema. Tem banco hoje que eu consigo, a pessoa me dá autorização, eu já recebo todos os extratos dela. Ai, que legal. Tem Isso é bancos ótimo. que já conseguem fazer essas informações. E aquela papelada toda acaba ou não? Ou ela é... Acaba, mas ela vira drive, né? Não, sim. O físico... Físico acaba. Já foi. Já foi. Hoje o seu negócio ele é todo informatizado? Tudo informatizado, tudo no digital. E como é que os clientes mandam essa documentação para você? Olha, eu sempre falo assim, se ele tiver dificuldade com o digital, tá tudo bem que você tem dificuldade com o digital. Eu falo assim, imprime, põe a pessoa para poder assinar, você assina, escaneia e me manda. E guarda isso aí na pastinha por 5 anos. Se você quer guardar seu papel, guarda seu papel aí na sua casa e tá tudo certo. Mas ele me manda, eu subo no Drive e tudo certo. Entendi. Então, é basicamente assim que funciona. Eu coloco lá umas tags para poder lembrar de cobrar, né? E aí a vida segue. Sim. É, gente, porque aquela papelada era uma loucura. A legislação para guarda desses documentos continua a mesma. Continua a mesma, mas hoje em dia todo o processo... Hoje está tudo tão informatizado, né? Tudo Receita informatizado. Federal, o próprio E-Social agora, Exatamente. que veio aí, né? Que deu uma... Foi ano passado, né? Que começou a... Veio aí, tem um ano, uns 2 anos? É, já tem uns 2 anos, já tem um tempinho já. Uns 2 anos. Mas deu uma facilitada, né? Deu uma facilitada. Tem gente que acha que não, mas eu, no meu ponto de vista, pra mim deu uma Você estava facilitada. falando que deu uma facilitada.
Gente, tá quase acabando nosso tempo. Tá vendo como foi tranquilo? Foi tranquilo, eu ainda nem falei tudo que eu tinha que falar. Ah, então vamos continuar. Ainda falta um pouquinho ainda. Vamos continuar falando aqui sobre... É porque, na verdade, eu falo muito sobre MEI, né? Mas vamos falar um pouquinho aí do microempreendedor, do microempresário, Exato. do ME, daquela empresa que fatura ali 380? Ele começa ali 170. com até 180. Vamos para a primeira faixa, 180. 180. O que é essas faixas, né? O que é o microempresário? O microempresário, ele já não é mais MEI. E aí, onde que a pessoa leva aquele choque, que ela cai da cadeira, ela fala assim, Que ela pagava uma guia só, agora ela começa a pagar uma guia maior. Uma guia maior ou mais guias. Ou mais guias. Mas mesmo sendo simples, ela paga várias guias? Porque você tem a do Simples, aí você vai ter a do Prolabore, se tiver. Ah, sim. Que são guias separadas. Claro, lógico. E dependendo do que for, pode ter outras guias também. Engraçado, eu achei que o Simples Nacional era uma guia só. É uma guia só para impostos federais. Ok. Impostos federais, imposto de renda, né? Uhum. Tipo, faturamento, que tem Sim. PIS, COFINS, e aí você tem outra guia para pessoas, que é da DCTF. Ok. E aí você tem lá o INSS. Porque aí você já está numa renda. categoria que pode ter mais de um funcionário, né? Exatamente. Tá. E aí você também pode ter ali também o FGTS, que é outra guia. Entendi. E aí, dependendo do que for, vai ter outras guias de impostos. Engraçado, olha. A gente fica sempre naquela, né? De achar que é uma guia só. Mas, de qualquer forma, o imposto aumenta. O imposto aumenta. Uhum. E aí, onde que a pessoa tem que... Tipo, faturou 81.500. Eu até ME? falo, eu até falo para as pessoas, antes delas desenquadrarem do MEI, quando ela pensa assim, eu acho que eu vou desenquadrar, chama o contador para conversar. Chama o contador, gente. Chama o contador. Primeiro, você tem que saber desenquadrar. Eu nunca falo para as pessoas estourar o valor para poder desenquadrar. Por quê? Porque você tem até um limite de 20% para desenquadrar. Se você estoura esse limite, você pode ser desenquadrado de forma retroativa a janeiro. Então, vamos supor que você estourou em dezembro. Só que você passou dos 91 mil, foi para 95 mil reais no ano. Você vai ser desenquadrado a janeiro, vai pagar 6 ou 15% de imposto com multas e juros. Retroativo. Caramba. Então, assim, tem que saber até desenquadrar. Porque senão... Então, essa consciência de que, eu sou um MEI, não preciso de um contador, tem que ter uma atenção aí nessa questão, né? De desenquadramento. Eu acho que a pessoa que ela assume que ela não vai precisar de um contador, ela precisa se garantir na legislação, no que ela está fazendo. Verdade. Então, assim, hoje a internet está cheia de vídeos, de conteúdo falando sobre MEI, sobre ME. Então, assim, se você vai assumir esse risco de não ter contador, Estuda para você não ser pego de calças curtas, Sim. entendeu? De falar assim, poxa, uma estratégiazinha pode diferenciar totalmente a forma que você vai seguir com a sua empresa. Verdade. Então, na hora de desenquadrar, você tem que prestar essa atenção da forma que você está desenquadrando. Depois que desenquadrar, você tem que calcular os impostos. Se você vai para o anexo 3, se você vai para o anexo 5. E aí também tem outras coisas também a serem analisadas. Porque desenquadrar significa que você vai fazer uma alteração contratual. Uma alteração contratual, ela tem custo também. Sim. Tem custo com a junta comercial, Sim. tem custo para poder fazer toda a migração das informações e tudo mais. E aí, onde começa também outra análise. Você vai querer ter custo? Se a resposta é não, e dependendo de estado para estado, você vai saber se vai ser melhor você baixar esse CNPJ do MEI e criar um novo, ou se você continua com esse. Mas você consegue, por exemplo... vamos dar um exemplo de uma manicure. Manicure, ela é uma atividade enquadrada no MEI. Uhum. Eu sou manicure e eu abro um MEI com a minha atividade. Eu cheguei no máximo de faturamento aí em novembro. Uhum. Eu fecho esse MEI e abro outro com a mesma atividade? Não, você não vai abrir outro MEI, você vai abrir uma ME. Ah, sim. É porque são, assim, eu acho, na minha opinião... É melhor do que fazer uma alteração contratual. Na minha opinião, é um custo pouco.
Mas tem Entendi. gente que cada centavo conta. Sim, sim, sim. E aí É uma análise mesmo, é uma né? análise. É. Entender no seu estado qual que vale mais a pena, dependendo. Porque cada junta comercial tem um custo. Sim. Se o custo da alteração contratual de empresário individual para LTDA é maior do que você baixar e abrir um novo CNPJ. Claro. Porque, por exemplo, aqui em Brasília a gente consegue o Agiliza abrir empresa em menos de 1 hora. Sim. E se Muito for todo rápido, né? se for todo o processo digital, você nem paga. Sério. Sai de graça. É mesmo? Uhum. Mesmo o contador fazendo isso? Mesmo o contador fazendo. Você tem o custo do contador, mas o custo da junta ela sai de graça. Mas precisa passar 100% pelo processo do Agiliza. Sim, Sem sim. precisar de análise. Se precisar de análise, cobra. Aí é 400 e pouco. Nossa, que interessante. Então, assim, e aí tem que partir para análise. Mas eu acho que compensa você continuar com o CNPJ antigo. Sim. Porque tem um histórico. Sim. Porque você já tem... Aí a gente vai olhar pelo histórico, né? E aí, assim, é pesar na balança do que vai ser melhor para O que você. vai ser melhor. É análise, né? É análise. Hoje, é igual a gente estava falando. Contabilidade, hoje em dia, ao contratar, você tem que exigir dentro de um pacote um item lá de consultoria. Eu falo isso. Quando eu pergunto para os meus clientes assim, qual foi a forma de contratação que você fez com sua contabilidade? Então, antes de você falar que a sua contabilidade não é boa, deixa eu ver a forma de contratação, porque às vezes você contratou e não pediu essa consultoria que você quer, né? Ou ela não ofereceu por algum motivo, enfim. Então, tem que ter uma entrada aí muito, muito transparente, né? Tanto do contador quanto do empresário. Geralmente, assim, eu gosto muito de ter pelo menos um mínimo de relação com o meu cliente. Uhum. Às vezes eu recebo até no meu WhatsApp, assim, eu quero saber quanto que custa para você poder cuidar da minha empresa. Eu falei, mas a gente não vai nem sair para tomar um café? Nem conversar, nem se conhecer, né? A pessoa, não, só quero saber a proposta. Eu falei assim, eu acho que a gente não precisa. Porque, assim, eu acredito que o contador, você tem que ter no mínimo, um mínimo de liberdade com ele. Sim. Né? E isso eu gosto muito de frisar, principalmente para mulheres. Porque, às vezes, é desconfortante falar de negócios, é desconfortante falar de dívidas. De dinheiro. E aí é um lugar que a pessoa se sente muito vulnerável. É verdade. E assim, eu não entendo de contabilidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é a sua obrigação entender de contabilidade. Eu tô aqui para pegar na sua mão, pra gente conversar juntos. E o máximo que eu puder conseguir te explicar sobre cada coisa, eu vou fazer. A gente faz. Então, eu gosto de passar essa segurança para as pessoas, sair, tomar um café. Eu até gosto de falar para alguns clientes meus que toda vez que a gente vai falar sobre contabilidade, vamos falar junto com um copo de vinho. Delícia. Com uma taça, para poder deixar o momento mais relaxante, para você poder entender melhor. E aí vai um exercício de caneta e papel, ajudar a pessoa ali a calcular, ou então eu mesmo coloco lá para a pessoa fazer o cálculo, para ela poder aprender. Porque o básico ela precisa saber o quanto que ela paga de imposto. Para ela poder conseguir calcular. E aí, por exemplo, o Simples Nacional mesmo, ele é uma faixa. Sim. Que eu até falei, começa ali do 0 até o 180, que você tem a primeira faixa dos impostos. Que é de 6% e 15,5% no serviço. Ou 4,5% para mercadoria. Então, assim, você vai tendo as faixas. Aí, depois, vai para 360, aí sobe mais um pouquinho. E vai subindo até não compensar mais a empresa estar no Simples Nacional. Gente, vocês estão vendo que, olha, é muita informação. É muita informação. Né? Mas são informações tão importantes para um negócio, principalmente para quem está começando, né? A gente ainda vai ter mais papo, porque, olha, o nosso tempo finalizou. Eu tô ali com o povo tudo olhando para mim aqui. Mas, Érica, eu quero que você faça as suas considerações finais, me falando o que para você, o que um empreendedor precisa se convencer que ele precisa estar com uma contabilidade. Um MEI, porque aí a gente vai falar dos outros que são obrigatórios. Né? É aquele primeiro ponto lá que a gente falou. Você vai sentar e vai tomar a decisão da sua empresa.
Se você decidir que você quer ser uma empresa e que você quer crescer e aquilo ali vai ser o negócio da sua vida, que você vai enriquecer com ele e que você vai prosperar com ele, que aquilo ali vai ser o bem da sua família, você precisa de um contador. Mesmo que você não tenha obrigatoriedade. Porque você precisa construir qual vai ser a sua trajetória. E a trajetória, ela não começa ali no primeiro ano. Você vai ter ali, o primeiro ano você MEI. E depois? Como é que a gente vai construir isso? Então, assim, ter essa conversa, se você está pensando assim, eu vou abrir uma empresa para ela não morrer daqui a 6 meses ou não morrer daqui a 1 ano, você precisa ter um contador para poder te auxiliar nesse processo. É isso. É isso. É só isso. A tomada de decisão inicial que você toma para abrir seu CNPJ, ela é crucial pelo resto da sua vida. Pro resto da vida. Eu falo assim, pro resto Não da é vida. tão simples mesmo você decidir que quer abrir um CNPJ, né? E assim, né, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu entendo que a jornada empreendedora, ela é solitária. Ela é difícil. Mas ela é linda. Parece, às vezes, um Ela deserto. Ela é linda, porque quando você pega profissionais atualizados, eu não vou falar de bom e ruim, não. Eu vou falar de profissionais atualizados. Há muito tempo eu falo que a contabilidade, ela precisa se atualizar. Hoje um contador não é mais aquele cara que pegava mesmo aquele bolo de papel, sentava numa mesa e ficava lá fazendo continhas. Hoje o contador, ele é muito mais do que isso. Ele é um consultor mesmo. Exatamente. Né? Ele traz soluções para o empreendedor, para o empresário, que nenhuma outra pessoa vai trazer. Né? Às vezes, assim, eu estou dentro da minha consultoria estratégica, eu preciso ter um contador do meu lado, porque primeiro que eu não entendo a fundo sobre impostos, então eu entendo a base, mas um contador do lado, ele salva vidas. Salva vidas. Salva vidas mesmo. Então, é muito importante a gente poder ter essa conscientização, né? Que hoje o contador precisa se atualizar. E não é se atualizar em lei só. É se atualizar na gestão. É trazer soluções para o empreendedor para que ele se sinta seguro no negócio dele. Não é isso? É isso, exatamente. E a gente ainda vai ter mais papo ainda, porque a gente não falou nada de trabalhista. A gente não falou nada de trabalhista. Mas eu não tenho mais tempo. Então, eu quero muito te agradecer. Eu que agradeço. Por esse convite. A Érica é uma pessoa que eu conheci numa situação de networking. E foi forte, porque a primeira vez que eu ouvi a voz dela, eu falei, nossa, ela é forte. Então, obrigada pelo convite. Vamos ter outros papos aqui empresariais muito legais. E eu espero contar com você. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. A Domcast. E para você que nos assistiu, que ficou aqui até agora ouvindo sobre a gestão contábil, se você, empreendedor, não tem um contador ainda, que é MEI, corre e agiliza a sua vida. Aproveita, segue, compartilhe isso aqui com outros empreendedores, empreendedoras que vocês acham que seja viável esse podcast. E obrigada pela sua presença.